Bom dia, família Eve, bom dia, amigos. Mais uma vez estou entrando na casa de vocês para que a gente possa meditar e estudar um pouco a respeito das verdades relatadas nas Escrituras. O tema dessa manhã dá continuidade à revista que nós temos acompanhado, mas ele é um tema curto, conciso, mas muito profundo. E eu acho ele muito propício para que a gente possa estudar ele no domingo de manhã, se você está aqui me acompanhando agora que o vídeo estreou, ou em qualquer outro cenário, o início de uma semana, o início do seu dia, em que algum momento em que você esteja dirigindo ou indo no trajeto ao seu trabalho, enfim, é um tema que traz esperança, é um tema que mostra a soberania de Deus sobre todos os acontecimentos, e eu acredito que ao final desse percurso que nós vamos fazer agora, eu espero que o seu coração esteja aquecido e que você tenha suas esperanças renovadas, tá? Eu vou compartilhar com vocês, como tenho feito nas últimas aulas, o material que eu preparei. Esse material eu preparei para facilitar aqui a nossa caminhada. O tema que nós vamos explorar neste domingo, nessa manhã, é a oração sacerdotal de Jesus. É assim que ela é conhecida. Ela também é conhecida como a oração mais importante registrada, feita por Jesus. Jesus foi um homem reconhecidamente de oração. As escrituras relatam que ele estava constantemente em comunicação com Deus. E as escrituras também registram algumas dessas orações. Mas das que estão registradas, a que tem maior profundidade, a que tem uma relevância muito grande, que começa falando de si próprio, de Jesus, e termina falando de toda a igreja, então ela é bastante abrangente, é essa que nós vamos estudar, que está registrada no capítulo 17 do livro de João. Se você chegou agora, está nos acompanhando pela primeira vez, essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica da Vila Yara. Nós estamos seguindo uma revista que trata do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo a ótica de João, um dos seus discípulos. Essa revista faz parte de outras revistas que tratam da série A Vida de Cristo. O que nós estaremos estudando hoje é a lição número 15. A revista tem 17 capítulos, portanto nós já estamos próximos do fim. E o que nós estamos acompanhando dos acontecimentos na vida de Jesus, também lá, na sua trajetória, ela também está chegando ao fim, a sua missão vai chegar no ápice, e vocês vão perceber isso pelo tema que nós vamos explorar, que é a oração feita por Jesus. Esse tema é a lição 15, oração e unidade, e ele está tratando do que está revelado no capítulo 17 de João, ok? É chegada a hora. Com muita frequência, e eu trouxe aqui alguns textos para evidenciar isso, do próprio capítulos do livro de João, mas você vai ver isso relatado em outros evangelhos também. Episódios da vida de Jesus em que ou ele mesmo evidencia que ainda não é chegada a hora, ou o contexto que ele está inserido retrata algo do tipo e cita que ainda não é chegada a hora. Vou ler com vocês alguns desses episódios. O primeiro, um bastante conhecido, no casamento na Galileia, naquele episódio em que o vinho acaba, Maria então procura Jesus para que alguma providência fosse tomada, e Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7 nós vemos, então procuravam prendê-lo, e aqui a gente está falando dos judeus, já em estado de hostilidade contra Jesus. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E por fim, no capítulo 8 de João, nós temos, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Todos esses textos que dizem não haver chegado a hora, eles fazem referências a duas coisas. Ou que ainda não era chegado o momento de Jesus tornar público a sua missão e o seu ministério, ou de que ainda não havia chegado a hora dele ser preso e entregue em sacrifício, que era o ápice da sua missão. Mas o que nós vemos agora, que nós vamos acompanhar no capítulo 17 de João, é Jesus mudando então o discurso. Ele inicia uma oração dizendo ao Pai, é chegada a hora. Então nós estamos acompanhando aqui os momentos finais
do ministério de Jesus encarnado na Terra. Então ele estava falando aos seus discípulos quando as escrituras mostram aqui, ele levanta os olhos ao céu e diz. E aí vale a pena comentar, irmãos, que apesar de eu ter colocado aqui nessa imagem uma imagem de Jesus fazendo uma oração num jeito mais contemporâneo, mais comum para nós, que é de olhos fechados, de cabeça curvada, os judeus oravam de outra forma. Culturalmente, os judeus eles olhavam para o céu, estendiam as mãos e falavam com Deus. Então é por isso que Jesus, dentro desse contexto, ele repete este gesto. Então, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorie a ti. Eu quero que os irmãos vejam a profundidade deste momento. É Deus falando com Deus. E todo aquele plano que nasceu lá no Éden, quando o homem caiu, quando Adão e Eva sucumbiram e caíram, e que foi estabelecido por Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um plano de redenção e de resgate da humanidade, aqui nós estamos vendo dois agentes importantes dessa salvação, Deus Pai e Deus Filho, se comunicando. E Jesus, numa oração pública, trata de temas bastante profundos, que eu divido aqui com vocês em 3 blocos e recomendo aos irmãos. Leiam o capítulo 17 de João, ele é uma oração profunda, é algo que vale a pena meditar na sua devocional da manhã. Ele traz temas bastante profundos e que nos ajuda, que trazem bastante insumo para as nossas meditações, tá? Então nós estamos vendo Jesus, Deus Filho, falando ao Deus Pai. E como é que ele começa? Primeiro, Jesus começa falando de si, depois ele fala dos seus discípulos ali naquele contexto, e depois ele expande esta oração para todos aqueles que viriam a crer nele, ou seja, a igreja. Ou seja, eu e você estivemos inseridos nessa oração que Jesus fez a Deus. Eu vou ler essa oração com vocês, eu trouxe esses textos, mas eu recomendo que vocês procurem no YouTube, por exemplo, João 17, em que vocês vão ver pequenos vídeos em que alguém lê essa oração, e é muito bom para você, se você está em casa, se você está ouvindo pelo celular, se você está a caminho do trabalho, enfim, é muito bom. Você vai encontrar vários vídeos com essa temática. Então, vou falar primeiro do momento em que Jesus ora por si, que vai do verso 1 ao 5 deste capítulo 17. Vamos lá? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Guarde bem isso. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus está falando aqui quando ele fala glorifica o teu filho, não é necessariamente um gesto de glória para si mesmo, mas para que seja a conclusão do plano da salvação e da redenção, trará glórias tanto ao Pai e ao Filho, que são agentes deste plano de salvação. E Cristo já torna concreta o que é para nós a vida eterna. A vida eterna é que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a que foi enviado. Por isso que se você conhece o Deus verdadeiro, e se você conhece Jesus, e você foi alcançado pela fé, ao ponto da sua fé ser salvadora, ou seja, a sua fé em Cristo, você tem Cristo como seu Salvador, você já está gozando da vida eterna, ainda que, enquanto nesse contexto deste mundo, a sua vida seja interrompida, porque a história da humanidade ainda não foi encerrada, você já pode ser considerado um cidadão do reino de Deus, e você já está gozando da eternidade, porque a eternidade e a vida eterna, como Jesus próprio disse, é conhecer o Deus verdadeiro, e a Ele, a Jesus, que foi enviado.
E assim ele é glorificado na terra, quando a sua obra, que foi enviar o seu filho para que ele fosse em morte substitutiva, ou seja, morresse no nosso lugar, fosse julgado e condenado, mesmo sendo inocente. Este era o plano. Então, quando isso acontece, não é que os planos deram errado, pelo contrário. A vontade de Deus está se cumprindo, e isso é para que ele seja glorificado, tanto na terra como no céu. E agora, Jesus fala, para que glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. De novo, fazendo uma referência ao momento em que este plano que está sendo executado neste momento de Jesus, que está indo para o ápice, na verdade está fazendo referência a um plano que foi estabelecido por Deus no passado. O plano da salvação e da atuação de Deus na salvação. Então, Cristo está aqui orando por si, para que ele possa cumprir os últimos passos, as últimas etapas da sua missão, e que este gesto seja para a glória dele, de Deus Pai, e a glória de Deus Filho. Então, Jesus inicia essa oração estabelecendo o plano da salvação e os acontecimentos finais para a glória de Deus como pano de fundo daquilo que vai ser a sua oração. É importante que a gente medite nisso, irmãos, que talvez os demônios, talvez os religiosos judeus que acusaram Jesus, talvez os governantes e soldados romanos que aplicaram a pena, talvez todos esses homens e até mesmo alguns discípulos de Jesus, quando viram Cristo crucificado na cruz, quando viram ele sendo vítima de humilhações, de xingamentos, de espancamentos e por fim sendo pendurado na cruz, que era a morte mais terrível daquela época. Normalmente, quando alguém era crucificado, ele era crucificado com os joelhos dobrados. Tá? É importante a gente saber isso. Por quê? Porque a morte da cruz era por asfixia, de forma que quando pregando, né, colocando pregos nas mãos e nos pés, por mais doloroso que isso seja, isso não causa a morte. O que causa a morte é todo o contexto da crucificação, que a partir do momento que deixa-se o corpo pender, você força com que o seu abdômen e gerava aí um tipo de asfixia. O que nem foi o caso de Jesus, porque ele foi tão espancado que ele morreu rapidamente, vítima de tudo que lhe tinha acontecido. Então, muito provavelmente, diante dessa cena terrível, eu acredito que até alguns dos seus discípulos, até alguns daqueles que o acompanhavam, assim como imagino que os judeus que estavam ali e que o acusaram, a turba romana, tenham imaginado que ali estava Jesus derrotado. Mas não é essa a verdade. Ali estava Jesus completando o seu plano de salvação e redenção da humanidade. Era um momento de vitória, ainda que terrível, ainda que apavorante, ainda que ter Cristo crucificado na cruz seja para nós uma loucura, estamos diante do plano soberano de Deus para o resgate da humanidade. Foi isso que nós custamos. Este o nosso valor. E aí eu continuo. Depois de Jesus ter iniciado a oração com esse tema, ele leva a oração para abranger os seus discípulos, que são os textos que estão descritos a partir do verso 6 até o verso 18. E eu leio com os irmãos. Eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, irmãos, aqui também vale a pena, e Jesus já nos trechos iniciais da oração, ele já fala dessa forma, em que, citando pessoas a quem Deus deu a Cristo, que foram os seus discípulos e todos aqueles que virão através da fé tê-lo como Salvador. Eles foram dados por Deus, entregues por Deus a Jesus. Por isso que quando eu lido com algumas pessoas que têm fraqueza na fé e que é comum angústia, insegurança, eu digo, você foi dado por Deus a Jesus Cristo. Qual é a mão que consegue te tirar das mãos de Jesus? Nenhuma. Uma vez que ele obteve a vitória na cruz, nós que estamos em Cristo estamos salvos, ainda que nós passemos sim por momentos de angústia, talvez momentos de dúvida e de insegurança,
tristeza e enfrentemos algumas dificuldades e problemas, ainda assim, nós podemos dizer que estamos seguros nas mãos de Cristo. E esses que lhe foram dados, e Jesus está aqui relatando, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Jesus glorificando ao Pai. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, os ensinos profundos que Jesus trouxe. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Pai. Não estou rogando pelo mundo. Então, entendam uma coisa, irmãos. Esta oração, ela não é uma oração de contexto universal. Não. Ela se restringe aos discípulos de Jesus e aqueles que viriam a crer em Jesus. Ou seja, os santos do Senhor, a igreja de Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, aqueles que, por meio da fé, alcançaram a salvação. Então, essa é uma oração que tem um público, né? Jesus direciona as suas preces a este público. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles, por meio da vida dos discípulos. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, ou seja, Judas, né? Ele estava destinado à perdição. Era cumprimento da soberania de Deus que Jesus fosse traído por por um dos seus mais próximos. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então aqui está falando de Judas. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, tudo que está acontecendo agora, ainda que pareça uma tremenda derrota, na verdade é um momento de júbilo e de plenitude e de alegria. Dê-lhes a tua palavra. Notem que Jesus, apesar de ter realizado inúmeros milagres, e uma das aulas que eu ministrei aqui, falando de um dos milagres mais célebres, que foi a ressurreição de Lázaro, apesar de Jesus ter operado maravilhas, expulsado demônios, ressuscitado pessoas da morte, curado doenças, ainda assim ele considera como a sua maior contribuição para o homem não esses milagres, mas os ensinos a respeito de Deus, a tua palavra, a palavra de Deus. Ela é o foco, ela é o cerne daquilo que Cristo entregou para que o seu povo pudesse testemunhar e ensinar aos outros e que chegou até nós. Por isso que me preocupa muito quando nós vemos algumas comunidades, algumas igrejas, dando um foco exacerbado na operação de milagres, ainda que eu creia que milagres acontecem. Eu fui beneficiado por milagres, coisas que não têm explicação pela ciência, que nós vemos que é a mão e a manifestação direta de Deus na história, na minha história. Com certeza você que está ouvindo, assistindo, também deve conhecer ou já presenciou, já foi alvo de um milagre, ainda que ele esteja acontecendo, porque o poder de Deus não está limitado, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Ainda assim, Jesus deu muito mais relevância, muito mais importância às palavras que foram ensinadas, porque elas têm o poder de converter o coração, de transformar o homem, do que nas maravilhas que foram operadas. Por isso que quando nós vemos igrejas que focam muito nos benefícios, nos milagres, tem algumas inclusive que prometem em nome de Jesus coisas, né, milagres, prosperidades e muitas coisas, há um desvio daquilo que foi uma prática de Cristo. Então nós vemos Jesus aqui no verso 14 dando continuidade: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, dê esta palavra para aqueles que não são do mundo, que são aqueles que o Senhor Pai me deu. Pois eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Mas o mundo os odiou, e os odiará, até que a história da humanidade seja completa. Não rogo que os tires do mundo, Pai, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A
tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, Jesus está aqui dizendo, focando bastante nesse momento da oração, na tua palavra, em que ele fala algo que santifica-os na verdade, ou seja, a santificação não é fruto da gente adequar o nosso comportamento. Às vezes, a adequação a algum comportamento é fruto de religiosidade. Mas quando nós somos santificados na verdade, que é a palavra de Deus, nós somos verdadeiramente transformados de dentro para fora. E é assim que Jesus fala dos seus discípulos. É assim que ele ora, que eles sejam santificados, que eles sejam transformados à luz da verdade, que é a palavra de Deus. E assim como Jesus havia sido enviado ao mundo para cumprir uma missão, ele também está enviando estes homens ao mundo para darem testemunho de tudo aquilo que eles viram e ensinarem aquilo que eles ouviram de Jesus. Deus os escolheu e agora Jesus está orando para que eles sejam protegidos e cuidados e que eles sejam santificados na sua palavra, para que eles possam cumprir aquilo que vai ser a missão deles, já que Cristo está chegando no momento de cumprir a sua missão na Terra. Então, notem, irmãos, nós já acompanhamos aqui juntos 2 desses 3 blocos da oração de Jesus. O momento em que Jesus ora por si, o momento em que Jesus ora pelos seus discípulos. E agora nós é que estaremos inseridos nessa oração, quando Jesus ora por todos aqueles que iriam crer na sua mensagem, ainda que não o tivessem visto nem conhecido, mas que por meio daquilo que ele fez e por meio daquilo que os discípulos testemunharam, chegariam a ter conhecimento de Jesus e também seriam, então, alcançados pela fé. Esse trecho da oração está registrado no verso 19 até o verso 23, e ele diz o seguinte: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, então aqui ainda está falando dos discípulos. A minha oração não é apenas por eles, para que eles sejam santificados pela verdade, protegidos por ti, mas também rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, especialmente quando você lê o livro de Atos, tudo, irmãos, tudo faz parte do plano de Deus e do plano de redenção da humanidade que Deus e Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estabeleceram para o resgate da humanidade. Nada aconteceu por acaso. Jesus operou muitos milagres, mas ele não curou todas as pessoas doentes daquela época. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando as pessoas começavam a se aglomerar muito e muitas pessoas começavam a chegar com o intuito de serem curados, Jesus ele recordava que ele estava ali cumprindo uma missão e muitas vezes ele partia para outro lugar. Por quê? Porque a missão de Jesus não consistia em realizar milagres. A missão de Jesus não consistia em curar pessoas. Tudo isso ele fez, todas essas operações de maravilhas, foi para que ele pudesse evidenciar que aquilo que ele estava ensinando em nome do Pai. Que o que ele falava estava alinhado com Deus. E para provar isso, ele realizava milagres e operava maravilhas para comprovar para aquelas pessoas que o que ele falava era de Deus. Então os milagres tinham essa função. Por isso, depois que Jesus é crucificado, depois que ele ressuscita e ele vai aos céus, os seus apóstolos realizam os mesmos milagres. Há alguns episódios, inclusive, que eles fazem coisas que nem Jesus fez. Por exemplo, nós temos o episódio em que Pedro, com a sua sombra, passando por um homem, ele curou com a sombra. Nós não temos isso registrado na vida de Jesus. Ou Paulo, que manda o lencinho lá com seu suor e que também cura. São episódios assim de operação fantástica, mas de maravilhas. Mas por quê? Porque, novamente, quando eles estavam testemunhando de Jesus, quando eles estavam falando dos ensinos a respeito do que Cristo ensinou, da espiritualidade do Pai e de quem era Cristo no plano da salvação, eles também precisaram ali comprovar que o que eles estavam ensinando, eles estavam falando em nome de Deus. Então, os milagres que eles realizaram tiveram este intuito. Mas uma vez quando as escrituras ficaram
prontas, e aí aqui eu estou falando do Novo Testamento, que é aquilo que eles testificaram, testemunharam em textos, depois que os apóstolos, né, o João, Paulo, Pedro morreram, essas maravilhas, esses milagres extraordinários que aconteciam com tanta frequência no ministério deles, passaram a diminuir. Então, desde então, nós não tivemos mais uma operação de milagres similar ao que a gente viu no tempo de Jesus, porque os milagres daquela ocasião tinham como objetivo evidenciar a verdade do que estava sendo ensinado. Mas uma vez que nós temos a palavra, o testemunho dos apóstolos e as palavras registradas de Jesus, nós as recebemos através deste vídeo, através da Bíblia, dos livros que nós temos hoje. Então essa verdade chega até nós. Então Cristo, neste momento, ele está orando para nós que chegamos a essa verdade sem termos ouvido diretamente dos apóstolos, sem termos ouvido diretamente dos discípulos e sem termos ouvido diretamente de Jesus. Mas essa verdade profunda foi preservada para que ela chegasse até nós e o nosso coração fosse alcançado por ela. E Jesus ora por nós, aqueles que foram alcançados por essa verdade. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste a mim. Então, Deus em Cristo e em Cristo em nós cumpre o elo da formação daquilo que nós chamamos hoje de igreja, do corpo, do povo de Jesus. Dois temas me chamam a atenção nessa parte da oração, em que mais uma vez Jesus fala sobre a santificação pela verdade, e é assim que nós somos transformados e santificados. Quanto mais conhecimento e intimidade temos com Deus, mais somos transformados por ela. Mas como conhecemos a Deus? Através do que Ele revelou. E onde Ele revelou? Através da sua palavra. Então é através da palavra que nós somos transformados de glória em glória, de passo em passo, a referência máxima que é nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que é viver na fé. Então, irmãos, é importante que nós reflitamos sobre a profundidade dessas palavras, porque muitas vezes nós vemos que há um conceito errado, o de que igreja é quando nós estamos reunidos no prédio. Ainda que aquilo seja importante, ainda que é maravilhoso estarmos em comunhão com os irmãos e cantemos e aprendemos a respeito de Deus em comunhão, a igreja é a verdadeira fé, é isso que acontece dentro do seu coração, dentro da sua intimidade. Então, Jesus ele fala de sermos santificados pela verdade, mas não como um fruto dos seus esforços, mas Ele e o Pai agindo dentro de nós para que sejamos nós transformados pela verdade. E um ponto aqui que me chama a atenção e que esse trecho, inclusive, é alvo de muitas pregações, muitos sermões, muitos livros foram escritos só considerando esse trecho que trata da unidade da igreja. Então, é uma oração de Jesus ao Pai que nós, por meio da fé e por meio de Cristo em nós, fôssemos um com os outros, assim como Jesus era um com o Pai. Nesse contexto de coronavírus que nós estamos enfrentando, de isolamento social, de quarentena, nós estamos no meio do mês de julho, então já houve alguma flexibilização e nós vemos que algumas pessoas deixaram de se preocupar, deixaram de se cuidar, e aí vemos um número grande de crescimento de casos. Isso vai nos obrigar em algum momento a voltar para o isolamento social. Então, neste momento conturbado da história da humanidade, a unidade da igreja é algo importantíssimo para o qual a gente deva praticar. Que nós tenhamos Cristo em nós e que através de Cristo em nós sejamos um como um corpo. E o que você tem feito neste momento pela unidade da igreja? Eu não sei qual é a sua experiência com a igreja, mas eu tenho a minha própria experiência e vi, pelos meus anos de igreja, acontecimentos e episódios na vida de outros. Não é incomum, irmãos, que no nosso meio existam pessoas que não se falem entre si por disputas políticas,
por disputas, ah, eu acho que muitas disputas têm relação com vaidade. Eu sou de uma época, frequentei uma igreja na minha adolescência que tinha muitos corais e conjuntos musicais, era comum. E era quase que certeiro que um conjunto musical era inimigo do outro, porque existia muita vaidade, muita disputa, muito orgulho, muito egoísmo. E esses episódios que eu vi acompanhando ao longo da minha caminhada na igreja, e que também eu vivi, né? Porque eu também passei por um processo de santidade, então eu também fui transformado, mas eu também tive minha indisposição com pessoas na igreja. Sei que isso é comum, o convívio, né, entre nós, ele vai trazer alguns momentos de choques, diferentes opiniões, diferentes gostos, mas tudo isso pelo poder de Deus e não pela minha vontade, pelo poder de Deus, nós devemos superar em unidade. Porque como corpo, nós devemos ser um só, como Deus, como Jesus era com o Pai. E aí eu pergunto a você, agora nós não estamos mais vivendo a rotina da nossa comunidade. Nós não estamos mais tendo encontros periódicos, os nossos eventos, né, os nossos encontros, não só da igreja, os cultos, as células, mas aquele partir do pão juntos, sair para comer uma pizza, quando você é convidado para tomar café na casa de um irmão, quando você é convidado para jantar ou para almoçar, aquele convívio tão gostoso que agora está sendo vedado, o quanto você está vendo a necessidade e a importância da unidade da igreja. E eu desafio você a exercitar e viver a unidade da igreja no contexto do isolamento. E você pode viver isso. Você pode ligar para alguém, você pode ajudar alguém mesmo à distância. Esses dias eu vi na televisão depoimento de uma neta que hoje está morando distante da sua avó, mas que com os recursos tecnológicos ela consegue fazer compras para sua avó e fazer com que sejam entregues lá onde ela mora, sem precisar sair de casa. Nós somos capazes de fazer isso sim. Se você tem condições, com certeza ao seu redor tem pessoas do seu convívio, da sua família, de amizade ou próximos a você que estejam passando por dificuldades, do corpo de Cristo e nós possamos exercer. Também existem pessoas que vivem sozinhas e que estão enfrentando o cenário de isolamento de forma solitária. Então, não se trata de oferecer recursos financeiros ou alimentos, mas oferecer o tempo, o ouvido, numa videoconferência, num telefonema. Nós precisamos exercer a nossa unidade. E precisamos manter o nosso contato, a nossa comunicação frequente, porque quando isso tudo acabar, uma nova igreja precisa nascer. Não é possível que nós iremos passar por um semestre inteiro de isolamento, um semestre inteiro de uma crise de grandes proporções financeira, política e de saúde pública, para retornarmos do jeito que nós éramos. É importante que a igreja busque o ideal de unidade que Jesus expressou nesta oração e que nós possamos, em Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, viver essa unidade, para que a gente possa viver um grande avivamento, para que nós possamos também fazer outros, testemunharmos para que outros conheçam a verdade que nos libertou. Para que aconteça o que Cristo diz no verso 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aqui eu chego ao fim da oração, quando Jesus fala, Pai, quero que os que me deste, de novo, essa expressão, aqueles que me foram dados. Então, nós fomos dados a Jesus por Deus, para que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, essa também é minha oração. Que o amor que Deus manifestou ao entregar seu Filho em sacrifício por nós seja percebido
pelas outras pessoas. Vou parar a apresentação aqui para a gente falar mais de pertinho. Já estou chegando próximo ao fim. Como eu falei logo no comecinho, era um tema curto, porque é um texto curto, apesar dele ser extremamente profundo. E eu recomendo que nessa semana você medite nas palavras do capítulo 17 de João. Leia e releia. E se você se cansar de ler, aceite minha sugestão. Procure no YouTube João 17. Você vai ver muitos vídeos curtos, inclusive do Cid Moreira, que é uma voz maravilhosa, em que você pode ouvir essa oração e meditar nessas palavras tão profundas, trocadas de Jesus, o Deus Filho, com Jesus, o Deus Pai. E que aquilo que foi alvo de oração esteja no nosso coração e que nós tenhamos o desejo de viver a plenitude daquilo que Jesus orou e evidenciar isso, para que o amor que foi revelado em Cristo e que agora está em nós, possa produzir em nós a plenitude da unidade, para que nós, através da nossa vida, possamos evidenciar para o mundo que ainda não conhece Deus, que nós estamos nele e com ele, e que nós fomos resgatados, e que nós fomos alvos da oração de Jesus. E o modelo da oração de Jesus talvez também seja um guia para nós. Quando você hoje for orar, e com certeza você vai falar de si, fale também daqueles que têm estado no ministério próximo a você. E ore pelo restante da igreja, como Jesus fez. Ore pelo corpo de Cristo, inclusive para aqueles que você não conhece. Nós estamos no contexto aqui de Osasco, São Paulo, Brasil. Mas nós temos irmãos em N outros países, em N outras situações, também enfrentando os desafios do coronavírus, mas não só ele, também como o desafio da perseguição religiosa, o desafio da fome, o desafio de estar vivendo em países em guerra, o desafio de estar vivendo em países comunistas, socialistas, que são tão antagônicos à fé cristã. Então, que nós nos lembremos disso. E essa é a minha oração por vocês, por esta manhã, por vocês que estão assistindo, que nós possamos, nós que fomos dados a Jesus por Deus, que nós possamos evidenciar este amor, evidenciar esta fé, sermos santificados pela palavra e através disso brilharmos de forma tão profunda que aquilo em que fomos transformados pelos ensinamentos de Cristo e aquilo que o amor de Deus também nos transformou, nós possamos evidenciar para que aqueles que ainda não conhecem a Deus possam conhecê-lo através do nosso testemunho. Porque se está difícil para você, se está difícil para mim, a separação de pessoas queridas, neste momento de isolamento, mesmo está difícil, mesmo nós tendo a esperança final de que não importa o que aconteça no mundo, não importa o quão pareça que os homens tenham perdido o controle das coisas, a fé de que Deus está no controle e nunca perdeu esse controle, e de que o final da história da humanidade reserva para nós o encontro definitivo com o nosso Salvador para a vida eterna, ainda que tenhamos essa esperança, o dia a dia do isolamento, ele traz as suas dificuldades, seja por conta da solidão, seja por conta das dificuldades financeiras que alguns de nós possam estar enfrentando. Ainda assim, nós somos guiados por essa esperança e temos o Espírito Santo, que é o nosso grande ajudador. Mas e aqueles que não têm essa fé? E aqueles que estão passando por esse período crítico da história da humanidade, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a verdade salvadora e libertadora? Por isso que nós devemos resplandecer isso. Mas não só com a nossa boca, não só falando, mas vivendo. Porque testemunhar é evidenciar na nossa vida. E evidenciar a unidade e o amor que nós recebemos, nós até podemos falar, mas isso é no dia a dia e nos nossos atos. Que nós possamos, a exemplo de Cristo, a exemplo daqueles que foram os discípulos de Jesus naquela época, a exemplo de todos os milhares e milhares que foram alcançados por essa palavra e que entregaram suas vidas e viveram de formas completamente entregues ao amor de Deus e que vieram antes de nós, que nós possamos fazer jus ao que eles fizeram e também vivermos de acordo com a verdade que nos alcançou. Que Deus abençoe vocês. Vou orar porque logo mais nós estaremos no culto da IEV, mais uma vez nos encontrando num culto digital. Vai passar.
isso é temporário. Mas ainda assim, é uma bênção que nós possamos estar todos conectados ao mesmo tempo, ouvindo a mesma palavra e refletindo sobre os mesmos ensinamentos. Deus fale com você, fale comigo, e que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana.